Olá, dando sequência à nossa série sobre a Roma Antiga, eu falarei nesse vídeo sobre um período de crise seguido por um tempo de prosperidade e por fim uma nova crise avassaladora que levou ao fim do Império Romano do Ocidente. Esse vídeo é o nono e penúltimo da série que buscará contar toda a história da Roma Antiga. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter um melhor entendimento do assunto. Fico feliz de ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schwab e peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Com a morte de Nero em 68 d.C., teve início uma crise militar em torno da sucessão. Cada exército propunha um nome e após um ano e meio de guerra civil, o general Vespasiano assumiu o governo. Vespasiano restaurou a paz e com ele a prosperidade voltou ao Império Romano. O último imperador da dinastia dos Flávios, inaugurada por Vespasiano, foi Domiciano, assassinado em meio a uma conspiração palaciana. Em seguida, Nerva assumiu o governo, dando início à dinastia dos Antoninos. Sob os Antoninos, o império atingiu sua maior extensão territorial, teve grande prosperidade econômica e conheceu a paz interna. Trajano, filho adotivo e sucessor de Nerva, destacou-se por respeitar as instituições, introduzir o crédito agrícola a juros baixos e empreender novas conquistas militares, anexando a Dácia e infligindo derrotas ao Império Parta, do qual anexou a Armênia e a Alta Mesopotâmia. Na Ásia, o Império Parta ocupava grande parte do que fora outrora o Império Persa. Seguiram-se a ele Adriano, Antonino Pio, o imperador e filósofo Marco Aurélio e, por fim, seu filho Cômodo. Acusado de corrupção, Cômodo foi assassinado por opositores. Em 193, as legiões do Danúbio colocaram no poder seu comandante Sétimo Severo, dando início à dinastia dos Severos, e teve ainda os imperadores Geta, Caracalla, Macrino, Heliogábalo e Severo Alexandre. Foi sob os Severos que o império começou a dar sinais de crise. A inflação se tornava cada vez mais alta, os impostos pesados e o império sofreu as primeiras invasões germânicas. Após a dinastia dos Severos, a crise econômica e social teve reflexos na política. Até a ascensão de Diocleciano em 284, quase todos os imperadores foram assassinados. Em meio à crise, subiu ao trono Diocleciano, que tentaria salvar o império por meio de uma ampla reforma político-administrativa. Assim, ele dividiu o território romano em duas partes, que são a oriental e a ocidental. A oriental sob sua responsabilidade e a ocidental entregue ao general Maximiano. Mais tarde, criou a tetrarquia, governo de dois imperadores chamados de Augustos e de dois auxiliares chamados de Césares, indicados para sucedê-los. Além dessas medidas, Diocleciano reformou o exército, aumentando seu efetivo para cerca de 500 mil homens. Após sua morte, em 305, contudo, os generais voltaram a disputar o trono e o império viu-se novamente em guerra civil, vencida por Constantino, que governaria de 313 a 337. Constantino aboliu a tetrarquia, centralizando novamente o poder, concedeu liberdade de culto aos cristãos e transferiu a capital do império para Constantinopla. Hoje em dia, Constantinopla é o atual território do Istambul. No século IV, a chegada ao leste da Europa de tribos de guerreiros nômades de origem mongólica, os hunos provenientes da Ásia, alterou o equilíbrio entre os povos da região. Hábeis cavaleiros, os hunos eram temidos pelos germanos e pelos romanos. Depois de derrotar os ostrogodos, que eram um povo germânico, por volta de 375, eles se fixaram às margens do rio Danúbio, na Europa Central. Diante disso, os visigodos, que também são germânicos, ocuparam a Macedônia, que fazia parte do Império Romano. Os germanos estavam divididos em diversos povos, tais como os suevos, os burgúndios, os vândalos, os visigodos, os ostrogodos, os ângulos, os saxões e outros povos sem unidade política. De comum tinham o fato de não conhecerem a escrita e de não estarem organizados em estados territoriais estáveis. Inicialmente, as invasões eram feitas de forma pacífica. Fugindo dos hunos, grupos de germanos entravam pelas fronteiras do império e pediam proteção. Em geral, faziam acordos com os governantes imperiais e passavam a integrar o mundo romano. Entretanto, os recursos materiais do império não eram suficientes para alimentar as levas de imigrantes. Como resultado, os visigodos passaram a saquear domínios romanos e a avançar pela Península Balcânica. As invasões tornavam-se mais violentas. Em 378, o imperador Valente foi morto na Batalha de André
Adrianópla entre romanos e visigodos. Quase 20 anos depois, em 395, pouco antes de morrer, o imperador Teodósio dividiu o império entre seus filhos Arcádio e Honório, criando o Império Romano do Ocidente com sede em Milão e mais tarde em Ravenna, e o Império Romano do Oriente com sede em Constantinopla. Em 406, diversos povos germânicos, entre os quais os vândalos e os suevos, cruzaram o rio Reno e penetraram em território romano. 4 anos depois, os visigodos saquearam Roma durante 6 dias e marcharam para a Península Ibérica, onde se fixaram. Os vândalos, por sua vez, atravessaram a Europa Ocidental e se estabeleceram no norte da África. Enquanto isso, outras regiões do Império também eram ocupadas pelos germanos. Os burgúndios, por exemplo, fundaram seu reino no Vale do Rio Ródano, região que corresponde ao sul da França atual. Anglos, saxões e jutos estabeleceram-se na Bretanha e os francos se fixaram na Gália do norte, atual França. Em 476, finalmente, Odoacro, rei dos Érulos, depôs Rômulo Augustulus, último a governar o Império Romano do Ocidente. Da Roma toda poderosa dos séculos anteriores, restava apenas do Império Romano do Oriente, que se manteria ainda por aproximadamente 1000 anos. No próximo vídeo, que será o último dessa playlist sobre a história completa da Roma Antiga, eu falarei sobre a Península Itálica no século XXI. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber esse conteúdo em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei 2 sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links na descrição caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre a Península Itálica no século XXI. Um grande abraço e tchau, tchau.